E aí, pessoal, mais uma aula aí, né? Então, nós estamos com uma aula agora, uma continuação, na verdade, né? Aqui não para, não tem jeito. De vez em quando a gente põe um assunto ou outro da física moderna para dar uma relaxada, mudar um pouquinho, né, professor Mac? Isso. Mas aí agora nós falamos de resistores, comentamos sobre resistores, resistência elétrica, resistividade. E vamos ver como é que a gente junta os resistores agora. Já fizemos a parte 1, A gente agora a coloca parte 2. 2, 3, 4, 5, 10, tem um circuito imenso aí. Como é que esses resistores são? A gente fala de associação de resistores, vamos associar eles, é isso? Já fizemos a parte 1, agora vamos para a parte 2, né? Dando continuidade. Vamos começar lá, dando início aí a nossa segunda parte, né, de circuitos elétricos, associação de resistores em série, em paralelo e lei de Kirchhoff. Aqueles lá era bem simples, né? A associação agora vai ser um pouquinho mais puxado. Dá uma trabalhada. Habilidade, então, reconhecer as características de circuitos elétricos, no caso, né, em que os elementos são ligados em série, em paralelo e associação mista. O que é mista? Em série e paralelo ao mesmo tempo. Bom, a associação de resistores em um circuito é possível organizar conjuntos de resistores interligados, né? Chamada associação de resistores. A associação de resistores é muito comum em vários sistemas, quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é o suficiente. Então você acaba tendo que usar em várias partes desse circuito resistores diferentes, porque você necessita de tensões diferentes. Inclusive, né, professor Mac, na aula que nós tivemos aí sobre reostato, pessoal, lembra daquela aula que nós mostramos para vocês o reostato? Dá uma olhadinha aqui, então. Nós mostramos para vocês o reostato e mostramos que tinha vários resistores do lado ali, por quê? Uma hora nós queríamos que o reostato passasse a quantidade de corrente para ter uma velocidade do liquidificador. Tinha 12 velocidades naquele caso. Então você tem que ter 12 formações, associações de resistores diferentes. Ali as associações, conforme você girava, você ligava um ou outro resistor junto com outros. Então teve 12 associações naquela plaquinha pequenininha. É isso que nós queremos dizer. Vamos lá então para a nossa aula? Vai ter placa aí com mais de 50, mais de 60 associações. Bom, então, qualquer associação de resistores, será representado pelo resistor equivalente, que representa a resistência total dos resistores associados. O que isso está querendo dizer? Pessoal, olha aqui. Toda vez que falar resistor equivalente, o que quer dizer isso? Que todos eles é como se fosse um. Você vai olhar onde entra a corrente elétrica e onde ela sai. Dentro do circuito inteiro, você pode saber a resistência total que tem. Aí o que vai acontecer? Vocês vão ver que quando usa em série vai acontecer uma coisa e quando usa em paralelo vai acontecer outra. Em um caso aumenta e o outro reduz a resistência. Justamente. E não é porque eu vou usar mais de um que vai aumentar. Isso. Eu vou ter que ver em qual. Nós vamos ver já já. Vamos lá, continuando? Não, e um pouquinho aqui. Nós temos um sistema, por exemplo, tem vários resistores. Isso. Mas você precisa de proteger, como nós já falamos de proteção. Eu preciso colocar um fusível. Mas como é que eu sei qual corrente que entra? Eu ficar medindo, então eu tenho uma resistência equivalente do meu projeto, aí eu acho a corrente total, que vai entrar em todos os resistores, sair para todos os lados lá, fazer várias funções dentro do sistema, né? O rádio, por exemplo, tem um lugar de som, tem outro lugar que serve para mudar a frequência e tal, tem um monte de resistores. E aí você precisa de um resistor equivalente para calcular, porque você tem que calcular o quê? Um protetor. Isso. Que é um fusível, por exemplo, lá no início, para evitar de queimar alguma coisa dentro. Então vamos lá, para isso que serve a resistência equivalente. Porque a corrente que entra vai ter que sair, né? Ela pode se dividir e tudo mais, mas no final ela vai... E também pode queimar um resistor desse, você não ter outro e ter que saber montar, né? Uma resistência equivalente igual a esse para fazer uma gambiarra, digamos assim, até você conseguir o resistor. Até descobrir qual queimou, né? Justamente. Então o componente desta associação varia conforme a ligação entre os resistores, sendo seus possíveis tipos em série, em paralelo e misto. Misto é a mistura de série e de paralelo. Bom, aqui, ó, perfeita. Aqui a professora Deise caprichou, pegando exatamente aqueles resistores de código de cor.
mostrando para vocês aí, nós vimos, né, como é que é. Como que é o circuito físico e um circuito com representação esquemática. Isso, primeiro ali, se eu não me engano aqui, parece muito um vermelho, preto, aí um meio que laranja aí e dourado, né? Mas vamos dizer, mesmo que seja ali vermelho, preto, laranja. Vermelho e preto são números, o laranja seria a quantidade de zeros e o ouro a tolerância. Beleza. Na associação de resistores em série significa um após o outro, no mesmo fio. Série significa que estão ligados no mesmo fio. E apenas um caminho a ser seguido pela corrente, não pode ter mais de um. Não. Né? Pensando bem, sempre pensar assim, um caminho só, um fio só. É mais simples. Os resistores são ligados em sequência na mesma direção. Beleza, então o que nós temos aqui? Uma fonte, uma bateria, uma chave interruptora, um resistor 1, um resistor 2 e um resistor 3, ligados em um caminho só, em apenas um fio. Aqui a representação, olha só que legal, a representação no desenho. O interruptor é uma chave que você baixa e levanta, tá vendo aqui, ó? Você pode baixar e levantar, ligar e desligar. Nesse caso, usamos aqui o serrilhado, né, Décio? Poderia ser simplesmente os retângulos, né? Também poderia. Sem problema nenhum. Mas aqui é uma representação. Em série é apenas em um fio. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Toda vez que for falar de resistores em série, o que você tem? Um fio apenas e todos eles ligados. Vocês vão ver que isso acaba gerando, em alguns casos, a redução do brilho das lâmpadas. Você vai entender por quê. Quando você liga todos em série. Eu digo que se você tiver uma quantidade muito grande de resistor, é muito simples. Só pegar o lápis e sair. Se você não precisar de chegar num ponto e decidir se vai para um lado ou para o outro, está em série. Isso. Você pode fazer curva. Caminho, né? A direção não é tão importante, não. Você pode fazer isso, vir assim, fazer assim. Mas desde que o lápis não precisar de chegar no ponto, você fala, eu vou para lá ou vou para cá. Se você não tiver que tomar uma decisão de mudar de caminho, estão em série. Exato. Vamos ver que o paralelo vai ter que mudar de caminho, a gente vai ver já já. Ou dividir. Essa é a maneira mais simples. Dividir. Isso, a corrente se divide de um lado. Vamos lá, para mas a gente já está começando a cena dos próximos capítulos. Para facilitar a aula. Isso. Mas vamos lá, em série, beleza. Como o professor Décio falou, um caminho só, eu costumo falar também um fio apenas. Aí você consegue entender. Sem problema nenhum. Aqui, quanto mais informação, vai ser melhor. Agora, aqui é importante. Olha o que está sendo mostrado. Ó. Os 3 resistores estão ligados num único fio. E, como consequência, a corrente elétrica que entra no circuito deve ser a mesma que passa por cada um dos resistores e sai do outro lado. O que isso está dizendo? Que a corrente que está iniciando aqui, ó, ela vai passar no resistor 1, no resistor 2, no 3 e vai continuar sem perder o seu valor. Vai permanecer o mesmo. Resistores em série, a corrente elétrica é constante. No entanto, em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma. Significa o quê? Que eu vou pegar o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3 e vou somar. Se tiver mais, eu continuo somando. Lembrando que resistor ele não é vetorial, ele é escalar, então não tem nada de sentido. Só somar matemática mesmo, não tem número de menos, nada. Tudo é mais mesmo, pronto. Exatamente. 1 mais 2, mais 5, mais 8, mais 12, mais 20, o que for. Só algo aqui que não foi citado, mas está na figura. Que a tensão que passa pelos resistores acaba tendo uma queda. Cada resistor, o resistor 1, não vai ter uma tensão, por exemplo, se entra 12 volts, não vai ser 12 no resistor 1, vai ser a corrente elétrica, vamos supor, entrou aqui, ó, 3 amperes, vai passar 3 amperes no 1, no 2 e no 3, perfeito. Porém, a tensão, se for 12 volts, a total, tá? A total de todo o sistema, o 1, o 2 e o 3... Somando, só se eles forem idênticos, só se eles tiverem o mesmo valor de resistência, as tensões vão ter o mesmo valor. Mas não vai ser 12. Não, vai ser dividido em 3. Se fosse iguais, seria 4, né? 4, isso. 4, 4 e 4. Daria exatamente. 12. Mas pode ser 11 no primeiro, 1
1,5 e meio. Dá 12, não importa. Não, 11, 1,5 e meio dá 13. Ah, é. 10, Desculpa aí. 1,5 e meio. Aí vai. 10, 1,5 e meio. Exato. Desculpa, Beck. Só que eu assim, vacilei na matemática agora. normal. Aqui a gente tá aqui para errar e corrigir. Só que assim, pessoal, aqui eu... Tem que dar 12 a soma também. Né? Exatamente. Então, mas não dá mais de dar um jeito. Olha só, não dá jeito não, gente. Tem que ser certo. Ali o que está sendo falado? Que a corrente elétrica que chega e passa, ela vai passar tranquilamente, não vai mudar seu valor. Mas a tensão, se você tiver um voltímetro ou um multímetro, você coloca no resistor 1, você vai ver que não vai ter tensão de 12. Vai ter uma tensão específica para aquele. Por quê? Vamos supor, o resistor 1 é 3 ohms, o segundo é 4 ohms e o terceiro é 5 ohms. Cada um vai ter uma resistência, que somada tem que dar 12. Aí tem que dar 12. As tensões de cada um tem que dar 12. Exatamente, tem que dar 12. Então é isso que eu estou falando, a tensão em série muda, mas a corrente... Pode ser 11 mais 1,5 mais meio não, né? Não, tem que ser não, 10 mas 10 mais 1,5 mais meio pode, que dá 12. Isso. Mas assim, a gente só está falando aqui, mas você vai entender bem melhor nos exercícios. Vamos lá, continuando? O exercício ele vai exemplificar melhor. O mais importante, a resistência equivalente em série é a soma. Soma diretão. Aí você tem o resultado. Vamos lá. Como existe apenas um caminho, como o professor Décio falou, para a passagem da corrente elétrica, esta é mantida por toda a extensão do circuito. Presta atenção. Aqui eu tenho uma corrente elétrica. No resistor 1 é a mesma, no resistor 2, no resistor 3 e no resistor 4. E é interessante falar da questão de direção, que mudou a direção do caminho. Isso. A corrente elétrica, por exemplo, ela mudou. Ela estava indo, digamos que paralelo lá em cima, né, na horizontal. Só que aqui aí mudou depois ela entra na vertical, volta. Tá, mas é um caminho só. Mudou o sentido, só que o caminho é um só. Ou um fio só. Isso. É um fio só, um caminho Justamente, só não é a mesma direção como a gente colocou lá no início. Isso, mas aqui, ó. A ideia era só mostrar que era o mesmo caminho, né? E aqui está dizendo 1, 2, 3 e 4, só para mostrar que é do resistor 1, do 2, do 3 e do 4, mas perceba que são todos iguais. A não ser que a direção aí seja o sentido horário, aí seria a mesma direção. Aqui no caso não tem direção não, sentido, né? Horário. Sentido seria o mesmo sentido, horário. Então, olha só, algo importante, já a diferença de potencial, gente, aqui a gente está falando de corrente, tá? Corrente é a mesma. Então, está em série, não precisa se preocupar com ela, vai ter um valor, pronto, achou, já era. A diferença de potencial é a tensão. Já a diferença de potencial entre cada resistor irá variar conforme a resistência dele, para que seja obedecida a primeira lei de Ohm. Assim, o que eu vou ter? Olha só, para o resistor 1, eu vou ter uma tensão 1. Lembrando que a tensão é o oposto da corrente de sentido, né? Sim. Que é uma diferença potencial, né? Não, continuando, porque a gente vê aí que a tensão, só lembrando para o aluno, que a corrente está para a direita, a tensão está, no caso aí, para a esquerda, né? O sinal, a setinha. Do maior para o menor, né? Porque a tensão, na verdade, é no sentido real e não no convencional, né? Beleza. Nós já vimos antes, no início, em outra aula. Sim, então, o que acontece? Quando você for calcular a tensão 1, você vai usar o resistor 1. Quando você calcular a tensão 2, você vai usar o resistor 2. Porém, todos eles só vai ser uma corrente elétrica. Mas a tensão 1 é diferente da tensão 2 se o resistor for diferente. Lógico, né? Tem que falar isso também. Foi igual, tudo bem. Aí até vai dar um resultado igual. Então, a tensão 1, resistor 1, tá vendo que o I aqui não muda? Tensão 2, tensão 3 e tensão 4. O que muda aqui é a resistência e a tensão, a corrente elétrica não. Bom, mas isso aqui vai ficar bem exemplificado na hora dos exercícios. Mas, o que você tem? O 1 é igual à soma de todos eles. Significa o quê? Que a tensão da bateria, vamos dizer aqui, ó, vou dar um exemplo. Igual eu falei, U é igual a 12 volts, eu vou ter várias tensões. Mas a soma de todas essas tem que dar quanto? 12. É bom para tirar a prova dos 9. De repente você fez todos eles, você soma rapidinho e vê que deu mais de 12. Igual eu fiz aí, a soma deu mais de 12. Opa, vou voltar lá que eu Nós fiz. Vamos fazer aqui um exemplo para mostrar isso. Lembrando que todos esses resistores, eu vou até dar uma apagada aqui para ficar melhor, todos esses resistores somados
tem que dar o resistor o quê? Resistor equivalente. Ah, quem é o resistor equivalente? O R1, o R2, o R3 e o R4, eu posso simplesmente dizer que é um só. Equivalente, não é que é só um, são 4. Mas se eu juntar o valor de todos eles, e eu vou ter... trocar por esse aí, vai ter a mesma corrente. Isso, a mesma resistência. Mesma corrente, porque a tensão já estava lá. Aqui passa... Se eu trocar a resistência, todas as 4 por essa, vou ter o mesmo valor de corrente que tinha antes nas 4. Exatamente. Aí eu posso trabalhar com a tensão total, com a corrente, que não muda, e a resistência equivalente. Justamente. Quando eu falo resistência equivalente, tem que ser a tensão total, porque aí é do circuito, né? Importante, né? Isso. Fala lá, professor. E um circuito em série de resistores, o que é importante você saber? A corrente elétrica possui o mesmo valor em todo o circuito. O I, né? Tá aqui, ó. Corrente elétrica é I. I1, I2, I3, I4, tudo é I. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências do circuito. Soma mesmo, não tem vetorial aqui. A tensão total também é igual à soma de todas as tensões no circuito. Então, tanto a resistência como as tensões são somadas para dar o valor total, tá? É bem simples, é o mais simples. O paralelo tem um pouquinho de diferença. Para isso, vamos fazer um exercício, né? Então, aí, ó, fazendo um exercício. Olha aí. Exemplo 1. Dado o circuito a seguir, calcule a resistência equivalente do circuito. Esse circuito é o quê? Em série. Por quê? Só tem um caminho, só tem um fio. Perfeito. Letra B. A corrente em cada resistor. Aí tem que fazer em cada um, né? Será? Aí se você tiver o equivalente, acha equivalente que é a mesma. Isso. E para finalizar, a tensão em cada resistor. Aí sim, a tensão vai mudar Agora em não todos. tem jeito não, aí você tem que fazer mesmo em cada. Aí não vai dar para dar um jeitinho não. Então vamos lá. Primeiro, a resistência equivalente de um resistor, ela é dada como? Ela é direta, né? Resistência equivalente é quem? R1 mais R2 mais o R3. Se tiver mais, continua e vai embora, certo? Então, minha resistência equivalente, gente, é uma soma direta de quem? R1, R2 e R3. 6 ohms mais 9 mais 10. Então, aqui o professor desce com certeza... Dá 24 mais 1, né? Olha aí, ó. O professor desce já... 6 e 9, 15. 25. 24 mais 1 também é 25, claro. 25 ohms. Então, aí, a resposta da primeira é uma soma direta. Soma direta é 25 ohms. Aí eu poderia já fazer o desenho, né, com um só. Se eu quisesse, eu já poderia fazer isso aqui, ó. Colocar aqui o desenho, fazer apenas um, ó. Faz um aqui e digo que ele é equivalente. Aí você responde a letra B, que você tem a tensão e a resistência. Isso. U é igual a R vezes I, naquela nossa relação. Exatamente. Você acha a corrente. Então, olha só, a tensão, o que você vai ter? U é igual a resistor equivalente vezes I, certo? É bom e importante que é o equivalente, que isso. Não pode só que para eu utilizar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que dizer que I é igual a quem? U sobre REC. A palavra EQ é equivalente, pessoal. Ó, aqui resistência EQ é equivalente. Resistor é equivalente. Gente, bem aqui simplesinho. I é igual, tá? Eu não vou colocar, senão não vai dar um espaço legal aqui para resolver. 220, né? 220 dividido por 25. 25. Isso aqui vai me dizer que a corrente elétrica nessa situação, eu vou até colocar aqui para ficar legal, o I, agora eu vou colocar, I é igual a isso aqui, é igual a 8,8 amperes. Aí eu achei a resposta. Então aí, 8,8 amperes. Viram aí que eu tive que usar o quê? A tensão total e o resistor equivalente. Eu só posso trabalhar dessa forma aqui, ó. Se for a resistor equivalente, tem que ser a tensão que é fornecida pelo gerador, no caso, né? A bateria. Aí. Nesse caso, eu achei a corrente total do circuito. Mas como a corrente é a mesma, então I1 é igual a 8,8, I2 é igual a 8,8, I3 também é igual a 8,8. Aqui, ó, I é igual a I1,
e 2 e 3. Que é Que é igual a... esse- 8,8. Eita, que não saiu nem ponto. Mas agora Então, lá no R1, eu tenho uma corrente de 8,8. No R2, eu tenho uma corrente de 8,8. No R3, eu corrente de 8,8. Todos- Mesma resistência sendo 6, 9 e 10. Exatamente. Não muda a corrente. Então aí fica bem específico. Então, pessoal, olha só, o que que acontece? Toda vez que vocês estiverem fazendo atividade, você vai fazer o quê? Fazer o resistor equivalente para trabalhar com a tensão total. Aí ele perguntou a tensão em cada resistor, certo? Agora, Aí eu vou vamos fazer fazer um o por quê? As tensões parciais. Para isso, eu vou ter que utilizar a corrente, que passa em todos, que eu já descobri, e o resistor em cada resistor. O de 6, o de 9 e o de 10. Eu não Vamos lá? posso usar a tensão total, né? Porque eu quero a Não. tensão em cada um. Aí eu vou descobrir a tensão e depois, no final, eu vou somar para ver se dá o resultado. Vamos lá? Ok? Então, voltando aí, o que que nós vamos ter? Olha só. Passando aqui, ó. A tensão em cada resistor. Vamos fazer em R1, né? Então, para R1, o que que eu vou ter? O 1, R1, vezes quem? I. Já foi dado, né? É I1, mas o I1 é igual a I. Isso. Né? Então, I é igual a R, né? Que é 6 vezes 8,8. Então, I1 é igual a 52,8 volts. Então, aqui, ó, I1, ou o 1. Para o 2, o que que eu vou fazer? A mesma coisa. O 2 é R2, o I é constante. O 2, eu tenho o quê? 9 vezes 8,8. O 2 é igual a 79,2 volts. E, para finalizar, eu vou ter uma tensão 3. I3, R3I. O 3 é igual a 10 vezes 8,8. Esse é mais difícil fazer o cálculo. Isso aqui é complicado. Olha, acertei, rapaz. Será que se tomar tudo vai dar 220? Aí só é você fazer uma conta... Ah, agora sim, vamos lá. Tirar a Ó, prova real. verificar. Então, vamos verificar se isso aqui está certo, né, Décio? É, Como é que verifica? O 1, o 2, mais o 3. o 3. O que que eu vou fazer? Olha aí. Vou ter 52,8, né, Décio? Mais... 79,2. Peraí, que aqui sem querer eu puxei direto, ficou legal. Vamos lá. 79. 0,2 mais Mais. 88. Isso é igual a... Pronto. Então, correto, né? 220 volts. Às vezes tem dízima periódica aí de 666, 333, aí vai ficar aproximado. Vai ficar da dízima, né? Pode Isso. acontecer. Pode acontecer de dar, vamos supor, vou oscilar 3,3333, o outro Ah, mas 6,6666. está muito próximo. Só que vai ficar próximo. Aí, quanto mais casas decimais você utilizar na sua soma, mais próximo do resultado. Tá, eles verificaram o seguinte, né? Tensão é uma tensão para o resistor 1, é Desculpa, uma pessoal. tensão para o resistor 2 e outra tensão para o resistor 3. Cada resistor tem uma tensão diferente em série. No entanto, o I é constante. Beleza? Nós sabemos que num circuito, pessoal, num circuito real, olha bem, dá uma olhadinha aí, nós sabemos que num circuito real de verdade, pessoal, olha aqui, no circuito real, nós podemos ver o seguinte, claro que quando você medir em cada um e somar, não vai dar o resultado total, porque os próprios fios, equipamento, têm perda de energia, tá? Nós já comentamos isso aqui sobre bateria, ok? Real. Mas no cálculo a gente despreza esses efeitos térmicos. Vamos lá, então? Então, dando prosseguimento aí, já fizemos aí os cálculos certinho. Aqui, associação de resistores em paralelo. Justamente. Uma associação em paralelo de resistores, ela consiste basicamente em dividir a mesma fonte de corrente, olha bem, de modo que a DDP em cada ponto seja mantida. Agora não é a corrente que é igual.
a tensão vai ser igual em cada um dos resistores, ok? Isso. Então nós temos aí, pode ver que se você pegar um lápis e tentar arriscar, quando você chegar num ponto você tem que decidir. Você não pode passar um lápis de uma vez só até o final. Você tem que mudar de caminho. Exatamente. Não é o mesmo caminho. Aí dá para perceber que eu tenho 3 resistores. O resistor pode ter o mesmo valor? Pode, mas não necessariamente precisa ser. Nesse caso aqui são 3 iguais. No entanto, a tensão em cada um, aqui, aqui e aqui, é a mesma. Só que aí a resistência não vai ser. A resistência muda. Pode ser, né? Pode. Aqui a representação, bem básica. Bom, aqui ó, os fios que ligam cada um dos 3 resistores estão interligados num único ponto. O que é esse ponto? Esse aqui, ó, tá? Os 3 que está falando aqui é o nó, que denominamos de nó. E como consequência, a tensão deve ser a mesma para cada um dos resistores. Ou seja, a tensão permanece constante, tá aqui, ó, tensão nos 3 é a mesma. Porém, I1, I2 e 3 são divididos, a corrente total se divide em 1, I2 e 3. Em uma associação em paralelo de resistores, o inverso do resistor equivalente é igual à soma de todos os inversos dos resistores que o compõem. Nós vamos somar, mas somar os inversos. Não esqueçam disso agora. Aqui tem que lembrar de MMC. Beleza. O outro era resistor a soma direto. Aqui não pode sair somando de qualquer jeito, não. Aqui tem que saber fazer o MMC. Vamos lá. Como todos os resistores são ligados em no caso, mesmo ponto, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Nós já falamos que diferença potencial ela tem um único ponto. Em cima é o mesmo ponto, embaixo é o mesmo ponto. Então, a diferença potencial que é U estão ligadas ao mesmo ponto, tem que ser igual. Ah, professor, mas porque tem ele está mostrando que o U é igual em todos os pontos. Só isso que está dizendo. Em paralelo, a tensão é uma só. Certo? Vamos lá, continuando. Mas a corrente se divide e a sua intensidade depende do resistor. Lógico, se a tensão lá em série dependia do resistor, a corrente vai depender do valor do resistor. Aqui é diferente, ó. I1 é igual a quem? A tensão dividido pela resistência. O U I2, que é igual aí, né? o U não muda. Só muda quem? O I e o R. É só imaginar ali voltando ali, só um pouquinho, professor Mac. Imaginar um cano de uma água correndo e você tivesse 4 valas, como está aí, cada um desses fosse uma vala para colocar-se água. A água que fosse em cada um não poderia ser a mesma que sai lá. Eu tenho que dividir para 4 lugares, se juntar de novo e ser toda de novo. Exatamente. Vamos voltando, vamos lá então. É, bem legal, essa questão de encanamento é bem legal. Mas a corrente total é a soma de cada uma aqui, ó. Todas elas somadas, igual foi feito na tensão, né, Deus? Soma simples. Então, teremos que, tá vendo, ó? U é igual a corrente total pelo resistor equivalente. Aqui teremos corrente. Então, sempre utilizando a corrente total, a tensão total, para utilizar o resistor equivalente. Importante, em um circuito em paralelo de resistores, a corrente elétrica total do circuito é igual à soma de todas as correntes. Lá em série era a tensão, aqui é a resistência. A tensão elétrica, o valor é o mesmo em todos, ela é constante. Aí a soma é diferente, a soma dos resistores é o inverso da resistência equivalente, é a soma de todos os inversos da resistência do circuito. Para achar a resistência equivalente em paralelo, você vai ter que somar o inverso. Beleza. Até porque o inverso que cada maior resistência, menor corrente, né? Beleza, vamos fazer um exemplo, né? Justamente. Então, bora lá. Dado o circuito seguir, calcule a resistência equivalente, a corrente em cada resistor, aqui vai mudar a corrente total e a tensão em cada resistor. Só precisa achar a tensão em um, né? Falando logo direto, ó, a tensão vai ser 110. 110, não precisa nem calcular, tá aí. Isso. Vamos lá. A resistência equivalente em cada resistor. No exemplo 2... na letra A, nós vamos ter o quê? Que é o inverso, é 1 sobre resistor equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se tiver mais, continua, certo? Vai até o último que você tiver. Bom, lembrando que aqui eu vou ter o quê? 1 sobre
resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 vale 2, mais R2 vale 3, mais R3 vale 6. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Achar o meu resistor equivalente fazendo o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum, MMC. 2, 3 e 6. Sabemos que é 6. Porque se fizer a divisão, né? MMC, já sabe fazer, aprende desde o fundamental, já sabe. Coloca o 2, o 3 e o 6, passa a barrinha, divide por 2, depois por 3, aí vai multiplicar, mas isso aí ele sabe fazer com certeza. Divide pelo de baixo, multiplica Então, pelo vamos de lá. cima. 6 dividido por 2 é 3 vezes 1, 3. 6 dividiu por 2 e multiplicou pelo valor de cima. 6 dividido por 3 e multiplica pelo de cima, 2. Mais 6 por 6 dá 1, multiplica por 1 dá 1. Bom, então meu resistor equivalente, 1 sobre o resistor equivalente, é igual a 6 dividido para 6. Eu sei que 6 dividido para 6 é 1, né, Décio? Possível. Eu teria que fazer o que aqui? O importante é lembrar que eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou escrever aqui mesmo. Eu inverto tudo isso. Como de cima é 1, não faz diferença. E outra, o 6 em cima e o 6 embaixo, 6 não dividido muda por nada. 6 do mesmo jeito. Dá 1. Então, 1 ohm. Olha aí, 2, 3 e 6, olha a resistência, ficou menor. Ficou uma resistência de 1 ohm. Geralmente, em paralelo, vai diminuir a resistência equivalente e em série vai aumentar. Gente, aqui, só para explicar, tá? Vou colocar até aqui em cima. Eu fiz aqui, R ficou 6 sobre 6. Eu inverti, que aqui na realidade tinha 1. Mas invertendo uma igual? Então 6 dividido para 6 dá 1. Pronto. Aqui é a letra A, né? Bom, beleza. Aí vamos aqui, a corrente em cada resistor. Como é que eu vou fazer a corrente em cada resistor? Aí eu tenho que fazer I1 né? igual a tensão por R1, né, Décio? Justamente. Aí eu substituo a tensão, lembrando que... Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, a tensão é 110, né? 110. Isso, tá certo. Isso era para tirar dúvida. Era isso aí. Confundi com o outro exercício. 110 dividido volts por 2, né? dividido por 2 ohms, né? Isso. Só para ficar aí. 55, né? Isso, 55 amperes. Vou fazer gracinha aí, não. Isso. E 2. É bom mesmo, né? O de R2. Hoje não tá... 110, né? Dividido por 3. Aqui eu só vou colocar porque eu botei as unidades ali em cima. Então, 110 por 3 é 36,67. Aí já tem aquele negócio da aproximação, né? Isso. E 3 é igual a tensão dividido por R3. Também vai dar a dízima. 110 dividido por 6. 6. Aí dá metade desse de cima, né? Porque é isso. Pronto. Achei as 3 correntes elétricas, I1, I2 e Aí dá para perceber, quanto menor a resistência, 2 é menor, maior a corrente, 55, todo mundo sabe disso. A 6 é maior a resistência, menor a corrente aí, Deu para perceber bem facinho. Aí, as correntes parciais, né? I1, I2 e 3, usando R1, R2 e R3. A tensão não muda, então 110 por 3. Bom, aqui é o seguinte, sabemos que a corrente total é a soma. Então, eu vou ter o quê? Que I é igual a I1, que deu, na realidade, deixa eu voltar aqui, que agora já fugiu da mente. 55, lembrando que é amperes. 36,67 mais 18,33, que é igual a 110. 110, que deu 1 a amperes. resistência total. A resistência equivalente foi 1, 110 por 1 é 110. 110 amperes. Aproximado aí por causa das dízimas, mas aí ajeitou. Né? A tensão em cada resistor, não vou nem perder meu tempo. A tensão é igual para todos, 110 volts. Aí você quiser colocar U é igual a 1, o 2, o 3... A corrente total podia ter feito diferente, a gente só fez para explicar. Podia ter feito com a tensão total e resistência equivalente. Isso. Quiser fazer no cantinho aí, professor Mac, rapidinho. Oi? Dá tempo? Não entendi. A total. A corrente total você vai fazer U sobre R, equivalente. A letra é C ainda, fazendo um jeito diferente.
Corrente total I. I é igual a U, que é 110, né? Dividir por REC. Ah, fazer direto? É, pode ser. Ah, tá, REC aqui, sim. Isso. Aí, 110, o REC era 1, dava 110. Nesse caso aí, já fez a resistência equivalente, era melhor do que fazer 1 por 1. A gente fez para explicar para você, mostrar como é que é. Não, a resistência equivalente é 1, professor Mac. Ah, A resistência equivalente que nós encontramos lá foi 1 ohm. 1 ohms. Ah, tá, isso que eu estava olhando Isso. aqui. Peraí, aqui foi. 1 ohm. Beleza. Aí vai dar 110. 110 amperes. Tem duas maneiras. Nesse caso, se fosse do Enem, você não ia ficar fazendo 1 por 1. Para quê? Tá, então, pessoal, olha só, vocês vão Né? lá, vão olhar agora a externa, daqui a pouquinho a gente volta. Justamente. Vamos lá? Então, beleza? Viram aí a externa, né? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Aí a aula continua, lembra que a aula continua. Vamos terminar. Ainda tem dois Esse slides, também. vamos lá. Ah, sim. Voltando para o slide, então, pessoal. Então, continuando aí, a lei de Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff são utilizadas para encontrar as intensidades das correntes em circuitos elétricos, que não podem ser reduzidos a circuitos simples. São complexos, né? Constituídas por um conjunto de regras. Elas foram concebidas em 1845 pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, quando ele era estudante na universidade, né? A primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, ou seja, no ponto de conexão entre 3 ou mais condutores, os nós. Esta lei indica que a soma das correntes que chegam em um nó é igual, é igual à soma das correntes que saem. O que chega tem que sair. Esta lei é consequência da conversão da carga elétrica. Conservação da carga elétrica, cuja soma algébrica das cargas existentes em um sistema fechado permanece constante. Lembrando direto, o que chega tem que sair, né, Décio? Isso. Então, olha só, o que chegar em uma vai ter que sair nas outras. O I1, I3 e I2 estão chegando, tem e que 3 sair... e 4 somado tem que dar igual. Exatamente. Bom, em um circuito, o número de vezes, né, que devemos aplicar a lei dos nós é igual ao número de nós do circuito menos 1. Por exemplo, tem um início e um no final, né? Se existir de 2 nós para formar um sistema. E a lei das malhas, né, ou segundo a lei de Kirchhoff, é uma consequência da conservação da energia. Ela indica que quando percorremos uma malha, no caso, em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial DDP é igual a 0. Para aplicar a lei das malhas, devemos convencionar o sentido que iremos percorrer o circuito. A tensão poderá ser positiva ou negativa, de acordo com o sentido que arbitramos para a corrente e para percorrer o circuito. Vai escolher um sentido, né? Então aí, ó, é um exemplo simples, né? Só para deixar mostrando aqui. Lembrando que teremos uma outra aula para explicar melhor isso aí, fazer os cálculos direitinho. Exatamente, tá, vai ter mais cena dos próximos capítulos, né, gente? Então, a aula continua. Tudo bem, vamos lá.